Olá, meus queridos, estamos em mais uma aula de finanças públicas. Olha aí. Então, estamos num período interessante, no qual nós temos um assunto aqui que trata das funções do governo, funções relacionadas, então, ao que diz respeito ao aspecto financeiro, as questões sociais relacionadas ao governo, as questões que dizem respeito ao governo, no que diz respeito à diferença entre Estado e governo, crescimento da dívida pública, conceitos importantes para nós percebermos, então, o papel do governo nesse contexto que diz respeito às finanças públicas e conceitos relacionados às finanças públicas, né? Então vamos lá. Olha só, pessoal. Finanças públicas, nossa aula, nosso conteúdo. Olá, hoje então vamos estudar as funções do governo diante das demandas sociais, questões sociais, né? Então aqui nós temos, pessoal, dólar, iene, tem aqui uma moeda chinesa, britânica, enfim. Essa aqui é uma foto da página do The Economist, mostrando a questão do aumento da dívida pública no mundo. A dívida pública está aumentando, não só no Brasil, mas no mundo. Isso é uma coisa importante de se falar, né? Então, aqui, na própria revista do Economist, The Economist, do dia 16 de 5 de 2019, fala: muitos governos estão aumentando, podem aumentar os seus débitos, estão aumentando. Eles podem fazer isso, né? Mas eles deveriam fazer isso. Olha o risco aí, então, que apresenta nisso que nós estamos falando. O risco de aumentar a dívida pública está distante, mas é real. Tem aumentado bastante o endividamento. Eles podem fazer isso, mas eles não devem fazer isso. Mas poder e dever, às vezes, tem uma diferença, tem um lapso, um hiato, na maneira como os gestores públicos administram as finanças públicas. Não muito tempo atrás, havia um amplo consenso de que os governos do mundo rico haviam se tornado muito endividados. Como os tempos mudam. Os políticos de esquerda hoje dizem que os governos precisam gastar livremente para conter a mudança climática e não devem se preocupar em tomar mais empréstimos se necessário. Aí eu peguei só uma parte da revista The Economist, mas vocês podem observar que geralmente governos de esquerda eles gastam mais e governos de direita eles procuram refrear o gasto, reduzir o gasto. Do ponto de vista econômico, nós podemos separar essas duas maneiras de pensar ou de orientações políticas, né? Então, há um contexto no mundo porque realmente há uma preocupação com o social e alguns governos não se preocupam muito em abrir mão de se endividar em prol do contexto social, enquanto outros gostam de apertar os cintos, e é o que vamos ver. Apertar os cintos também foi a foto de um artigo do The Economist. Um cinto mais frouxo, um cinto menor, um cinto médio, um cinto mais largo, ou seja, gastando demais. Né? Aí foi uma foto usada por The Economist. Economistas estão repensando a política fiscal, mas não tão radicalmente como às vezes se afirma. Foi uma matéria do dia 18 de 5 de 2019. De vez em quando, o economista de direita levanta o alarde sobre o estado aparentemente precário das finanças públicas da América. O assunto dominou Washington no início dos anos 2010, mas desde então tem sido quase sempre desconsiderado. Com 78% do PIB, a dívida pública líquida da América é alta, ela é enorme, né? Graças aos cortes de impostos, está falando se ainda não é enorme, ela é enorme. Graças aos cortes de impostos do presidente Donald Trump, o déficit federal ultrapassará 4% do PIB este ano, um nível que é mais típico após recessões econômicas do que nas condições benignas vistas hoje.
como desemprego em 3,6%. Eu peguei só uma parte da revista também, para ilustrar. Observem que um PIB de 80%, a dívida 80% do PIB, porque o que acontece? A dívida ela é mensurada em relação ao PIB, né? No mundo. Então você vai pegar a dívida em relação ao PIB. É uma razão. Numerador, denominador. No numerador, a dívida, no denominador, o PIB. Se você produz, de tudo que você produz, a sua dívida é 78%, imagina, pessoal, 80, quase 80% de dívida. Imagina se hoje você tem no seu salário, 80% do seu salário é para pagar cartão de crédito e as suas dívidas. Não é conta, dívida. Não é conta do mês. Conta do mês é uma coisa. Nós estamos falando de endividamento, de cartão de crédito, de cheque especial. E é isso que está acontecendo nos Estados Unidos. Mas observa, um dos países mais ricos do mundo tem uma dívida externa elevadíssima, talvez a maior ou uma das maiores. O Brasil está caminhando para uma coisa assim. Uma dívida externa altíssima também. Ou melhor dizendo, interna. Porque, na verdade, a dívida brasileira está travestida por interna. De externa por interna. Né? Aqui nós temos a taxa pública, né, dos Estados Unidos, dívida pública, do percentual do PIB. Observa como de 1970, aqui, ó, foi crescendo o endividamento deles, tá? Até a década dos anos 2000 diminuiu, ó. Observa que foi diminuindo aqui, até os anos 80 deu uma estabilizada, aumentou até os anos antes de 90, diminuiu e no início dos anos 2000 estava bem baixo, manteve um pouco, cresceu, até 2009, 8, 9, depois a partir de 2010, 9 e 10 passou a crescer. Aqui nós temos o registro até 2018, observem. Até 2018 o crescimento da dívida americana. E isso, o que significa endividamento? Ó, nós estamos vendo esse endividamento, para ilustrar isso. Observa aí. A dívida pública desse artigo aí, agora, brasileiro, observa aqui, ó, dívida pública no Brasil. Depois, se quiserem ver no link, é uma agência brasileira, a Agência Brasil. Dívida pública fecha 2020 acima de 15 trilhões. Enfrentamento à pandemia puxou o crescimento. Ou melhor, 15 trilhões, 5 trilhões, desculpa, pessoal. 5 trilhões. Impulsionada pelos gastos com enfrentamento à pandemia do novo coronavírus, Covid-19, a dívida pública federal, que inclui o endividamento interno e externo do Brasil, fechou 2020 com 5,1 trilhões, informou hoje, dia 27, a Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Economia. O valor representou aumento de 17,9% em relação a 2019, quando a dívida foi de 4,249 trilhões. Então, olha só como é que estava em 2019, olha como é que cresceu absurdamente final de 2020, considerando esse contexto aí da pandemia, né, do coronavírus. O valor representa a alta de 4,67% em relação a novembro, quando a dívida era de 4,78 trilhões, com alto volume de demissões de títulos públicos em dezembro, foi estourando o teto do Plano Anual de Financiamento, o PAF, de 2020, que restabelecia uma dívida pública que poderia fechar no ano entre 4,6 trilhões e 4,9 trilhões. A possibilidade de que o indicador encerrasse 2020 acima do intervalo estabelecido havia sido admitida no mês passado pelo Tesouro. Lá continua o artigo, só peguei uma parte para inspirá-los a buscar conhecer esses links e esses artigos. O do The Economist está em inglês, né? Vocês observem lá, está em inglês. Tá. Então, o que nós vemos aqui, pessoal? Nós vemos um crescimento do Estado. Um Estado grande, uma tendência mundial de aumentar o endividamento. Observem que, com a Constituição de 1988, foi introduzido vários direitos sociais, direito individuais, direitos à saúde, educação, saneamento.
Então, o Estado chamou para si, aqui no Brasil, muitas demandas, muitas responsabilidades. Isso aumenta, então, do ponto de vista financeiro, como o Estado tem que arcar para garantir direitos fundamentais, garantir direitos, né? Garantir direitos. Então, garantir direitos sai caro para o Estado. O Estado tem também que ter recursos produtivos, um PIB adequado para poder fazer frente a esses direitos. Correto? Então, vemos aí um contexto aí de aumento do endividamento. Então, mas aí, observe, pessoal. A grande questão é, Estado grande ou Estado pequeno? Aí sempre se esbarra nessa questão aí de Estado grande e Estado pequeno. O que é que nós temos que fazer? Como nós temos que lidar? Estado grande ou Estado pequeno? Estado grande, você gasta mais para manter o Estado e custear direitos sociais. Estado pequeno, você se endivida menos, você tem menos impostos para poder arcar com o funcionamento da máquina, do Estado. Então, você sempre lida com isso. E é o que nós estamos vendo nessa disciplina Finanças Públicas, então, é esse aspecto aí do tamanho do Estado, das funções do governo. Para que governo? Para que você precisa do governo? E então, diante dessa questão, para que o governo, para que eu uso o governo, para que eu preciso do governo, nós temos algumas diferenças que eu queria falar, antes de falar do funcionamento do governo. Eu queria falar da diferença entre governo e Estado. Você já pensou na diferença? Você já pensou no motivo pelo qual temos o governo e o Estado? Então, o governo, ele é temporário. O Estado é permanente. O governo passa. 4 anos passa o mandato do prefeito, do governador, do presidente, né? E esse é o executivo. Governadores, prefeitos municipais, governadores estaduais, o distrital e o presidente da República Federativa do Brasil. Passou esse período de 4 anos, passou o governo, mas o Estado permanece. Quem é o Estado? Toda a infraestrutura que nós temos aí, que os governos usam para poder fazer suas políticas de governo. E aí a diferença que existe entre políticas de governo e políticas de Estado. Isso é importante que vocês percebam. Algumas políticas são políticas de governo, outras são políticas de Estado. Isso precisa ficar bem claro. Você sabia que existe essa diferença entre governo e Estado? Então, essa diferença precisa ficar bem nítida. Por exemplo, o Banco Central é uma entidade de Estado, deve fazer políticas de Estado. Não é correto que um governo utilize políticas eleitoreiras para aumentar, diminuir taxa de juros, aumentar crédito, para financiar uma reeleição. Então, por isso que tem que ter independência do Banco Central. Imagine uma agência do Estado, né, trabalhar em função de políticas eleitoreiras. Não, o Banco Central tem que ser independente. Por isso a independência do Banco Central, por isso realmente existe toda uma estrutura do Estado para ele não se comprometer com o particular, com interesses dos agentes políticos. Os agentes políticos têm certos interesses políticos e o governo ele busca fazer, na verdade, políticas, o Estado busca fazer políticas para o Estado, para a infraestrutura do Estado, para a coisa pública, para os usuários do serviço público. Ok? Então, a disciplina que nós estamos falando, estudando é finanças públicas, está relacionado às finanças que nós usamos para gerir a coisa pública. Não é para gerir a coisa privada. Isso vai ficar claro cada vez mais para nós. Qual a definição de finanças públicas nesse contexto? Finanças públicas é a terminologia que tem sido tradicionalmente aplicada ao conjunto de problemas da política econômica que envolve o uso de medidas de tributação e de dispêndios públicos. Richard Musgrave. Então, nós temos aí as finanças públicas para realmente como um mecanismo que, né, esse conjunto de elementos que vão nortear a política econômica, que estão relacionadas a essas medidas de aumento de receita, gasto público, dispêndio público. Musgrave nos deu aí uma definição para finanças públicas. Observe essa outra definição. As finanças públicas são estudadas na economia governamental, objetivando a implementação de medidas ótimas com vistas ao bem-estar dos cidadãos. Então, por que você tem finanças públicas?
As demandas sociais, as pessoas têm necessidades. Você precisa de Estado. O Estado, então, utiliza das finanças públicas, do ato de arrecadar e de gastar, né, o dispêndio, para atender a necessidades da sociedade. Isso, teoricamente, né? Portanto, trata-se de uma área da ciência econômica que estuda a política fiscal, bem como as políticas públicas relativas à natureza fiscal. Ademais, estuda-se conceitos como receita pública, despesa pública, dívida pública, dentre outros conceitos, ok? Então, nós temos outra definição aqui. Teixeira Ribeiro. O Estado pretende que sejam satisfeitas determinadas necessidades coletivas. Para tanto, propõe-se produzir bens, mas a produção de bens implica despesas. O Estado precisa, portanto, de obter receitas para cobrir essas despesas. Isto é, precisa de dinheiro, de meios de financiamento. Ok? Qual a definição de finanças públicas? Estão relacionadas à atividade financeira do Estado, objetivar a alocação de recursos. Ok? Então, essa é uma definição minha. Tá? O Estado, a atividade financeira do Estado, que vamos ver o que é o Estado. Qual a atividade financeira do Estado? Arrecadar, gastar, gerir o gasto e despesa, né, o tempo desse gasto e despesa, e outros aspectos que dizem respeito à coisa pública, objetivando maximizar a alocação de recursos, ou melhor dizendo, otimizar, né, tornar ótima essa alocação de recursos. Nós falamos agora há pouco de atividade financeira do Estado, mas segundo Teixeira Ribeiro, o que é atividade financeira do Estado? Propõe-se a satisfação das necessidades coletivas e caracterizada em receitas e despesas. A ciência das finanças estuda a atividade financeira, isto é, uma atividade do Estado que se exprime em receitas e despesas. Ok, pessoal? Nós temos aí alguns momentos das finanças públicas, pelo menos 3 aqui, período liberal. Aí nós temos um Estado, né, no qual vai se percebendo, foi se constituindo os burgos, o comércio, a saída desse período feudal deu mais liberdade para as pessoas se afirmarem na sociedade por meio do comércio, por meio da produção, por meio da comercialização. Comercializar é liberdade, né? Comercializar essa liberdade. Esse período também moderno e período pós-moderno. Vamos falar aqui, então, rapidamente desse primeiro período. Era focado no indivíduo, o qual era livre do intervencionismo estatal. O Estado desempenhava atividades essenciais. Tributo tinha função fiscal. Período moderno, o Estado expandiu as suas ações intervencionistas no domínio econômico. A tributação assume a forma intervencionista, podendo ter a função fiscal e extrafiscal. As finanças públicas podem ser, então, aqui divididas também no período pós-moderno. O Estado passa a agir funcionalmente sobre a estrutura da conjuntura econômica. Então, nós temos um Estado mais interventor, um Estado que dita certas regras que antes não ditava, não estava relacionado a interesses individuais, e está agora relacionados a isso, tá? Por isso nós estamos fazendo essa diferença entre Estado e governo. O Estado permanece, o Estado fica, a estrutura permanece. Os governos vêm e vão. E usam a estrutura do Estado para fazer os seus governos. Como o Estado intervém na economia? Através do aumento ou redução da carga tributária, escolhendo determinados produtos ou bens, aumento de determinados impostos para promover a equidade, retirando de uns e dando a outros para promover a distribuição de renda. Olha aí a importância do que tange a distribuição de renda, pessoal. Muito bom isso aí. Observe aí, pessoal. Então, 3 formas que o Estado intervém, aumentando e reduzindo carga tributária, escolhendo determinados produtos e bens. Vocês estão vendo aí a escolha de qual vacina vai ser, se é da Johnson, se é Coronavac, se é Butantanvac, e por aí vai. Né? Então, você vê o Estado escolhendo bens e dizendo quem deve ficar em casa,
quem não vai ficar em casa. Isso aí é a intervenção do Estado na economia, nos direitos individuais de ir e vir. Então, o objetivo também, como nós falamos, é equidade, promover justiça social como terceiro elemento. Então, o que temos aqui? Nós temos aqui como um fluxo circular da renda e a necessidade do Estado. Empresas vendem bens, serviços e compram serviços de fatores. As famílias compram bens e serviços e vendem serviços de fatores. Isso é importante. Esse é o nosso fluxo circular da renda. O mercado de bens e serviços, empresas vendem, famílias compram. O mercado de fatores de produção, nós vemos aí que as famílias vendem e as empresas compram. Então, famílias e empresas. Famílias, então, precisando de trabalhar, elas vendem sua força de trabalho no mercado de trabalho, mercado de fatores de produção. Terra, trabalho e capital podem ser adquiridos no mercado de fatores de produção. As empresas demandam fatores de produção, terra, trabalho e capital. Elas precisam desses elementos. As famílias vendem sua força de trabalho para as empresas. As empresas pegam essa força de trabalho no mercado de trabalho e esses fatores de produção processam eles, insumos para a produção, são adquiridos. Então, a oferta de serviços de fatores de produção se transformam em bens. Bens que são ofertados, vendidos na economia, são adquiridos, são vendidos no mercado de fatores de serviço, de bens e serviços, mercado de bens e serviços, o lado real da economia, correto? Empresas vendem, famílias compram. Então, as famílias elas vão demandam bens e serviços na economia. Então, esses bens e serviços que são ofertados na economia, as empresas elas obtêm a receita dessas vendas de bens e serviços. E nós vemos aí que as famílias, ao adquirirem esses bens e serviços, elas demandam esses bens e serviços e adquirem por trabalhar no mercado. Então, nós temos aqui o sistema de preços. Nós temos o preço e quantidade do mercado de bens e serviços e o preço e quantidade dos fatores de produção. Então, nos dois sistemas, nós temos a relação de preço e quantidade, a relação que diz respeito a a determinação do preço. Por exemplo, o salário é um preço na economia. O salário é um preço na economia. Então, a pessoa é como se fosse um bem. A quantidade de trabalho incorporada, quanto ela vale para poder... É o preço dela. Então, é determinado no mercado de fatores de produção. Em certo sentido, é isso. Né? Então, um dos elementos básicos das finanças públicas é a dívida pública. Afeta o equilíbrio de uma entidade pública. A dívida pública ela afeta o equilíbrio. Imagine, se afeta o equilíbrio da entidade privada ou individual, como todos nós aqui, imagina o endividamento público, ele afeta a estrutura do setor público. O que é a dívida pública? É a soma de todos os empréstimos contraídos. É a diferença entre receita arrecadada por meio de impostos e as despesas associadas com a gestão do ente público. Algumas diferenças importantes aqui. Finanças públicas diferentes de finanças privadas. É importante que se diga isso. Tá bom? Então, de finanças públicas está relacionado à coisa pública, atender à necessidade do social, da sociedade. Finanças privadas atende à necessidade do particular. Ok? As empresas, assim como as suas finanças individuais, atendem à sua necessidade individual. Vertentes das ciências das finanças públicas, a economia, o direito, a área jurídica, né? Ciência jurídica, a sociologia, a ciência da sociologia, né? A ciência política. Né? Então, nós temos aí várias vertentes que nós podemos analisar com óculos da economia, com óculos do direito, com óculos da social, com óculos da política. Nós podemos analisar as finanças públicas por várias óticas. Então, aqui nós vamos ler um pouquinho e perceber a questão da teoria da escolha pública, considerando as falhas de mercado. A teoria da escolha pública é o ramo da economia que estuda as formas como as autoridades políticas competentes
tomam suas decisões. Vale ressaltar que as decisões políticas de conteúdo econômico e financeiro dos governos e dos parlamentos estão sujeitas a um conjunto de poderes, repartidos por diferentes agentes que, ademais, desempenhavam funções distintas no sistema político, os quais sempre e todos interferiam de qualquer modo na decisão política, sobretudo na financeira, com fundamento na lei ou de fato. Admite-se que os políticos agem de modo a maximizar a probabilidade da sua eleição. Essa teoria admite, assim, que os representantes eleitos dos políticos são maximizadores de votos, tal como as empresas são maximizadoras de lucros. A ênfase que temos aqui são as falhas de mercado. Por isso existem falhas de mercado. Né? Mas não existem só falhas de mercado, existem as falhas de governo. Tem governos que são ruins, tomam decisões ruins, sua gestão é ruim. Assim como existem as falhas de mercado. O universo da concorrência perfeita, né, para alguns produtos. Outros produtos nós vemos aí que existem concorrência monopolística, oligopolística, um monopólio, oligopólio e por aí vai. Né? Monopsônio. Então, estou aí nas redes sociais para ajudá-los com economia e gestão, professor Cleidson Feio, no YouTube, Instagram, Facebook, LinkedIn, tá? Acessem lá meu material de finanças públicas na minha página, tá bom? Forte abraço a todos. Tá aqui uns materiais muito bons de leitura de finanças públicas, reforma gerencial de 1995 e por aí vai, tá? Obrigado a todos aí, valeu muito. Obrigado.